Oi, pessoal. Hoje teremos uma batalha extremamente feroz, representando duas forças simbólicas e sobrenaturais da natureza. Do meu lado esquerdo, temos o monstro Gamma, aquele que foi criado por traumas da infância de Bruce Banner, e que fica mais forte quanto mais raiva ele tem. Hulk. E do meu lado direito, temos um titã que nasceu em meio a guerras entre espécies gigantes, aquele que se tornou futuramente o rei da Ilha da Caveira e que mais tarde enfrentaria Godzilla 2 vezes. Kong. Antes de começar, devo avisar que as versões que eu estou usando dos personagens são: o Hulk é a versão de 2003, interpretado pelo ator Eric Bana. Já o Kong é do Monsterverse, mas sua versão juvenil e adolescente, desconsiderando outras aparições dele em filmes e no cânone posterior. Agora, sem muita enrolação, vamos começar. Começando pelo Hulk de Eric Bana. O Hulk é a forma que Bruce Banner assume sempre que está estressado ou enfurecido. Isso se deve à exposição à radiação gama, combinada com traumas de infância. Seu pai, David Banner, é um geneticista que realiza experimentos em si mesmo em seus esforços para aprimorar o DNA humano. Seus genes modificados são transmitidos ao filho, Bruce. Eventualmente, um de seus experimentos explode, matando a mãe de Bruce. Davi foi preso e Bruce foi criado em lares adotivos, sem nenhuma lembrança de seus pais biológicos. Já adulto, um acidente no laboratório resulta em um banho de radiação que interage inesperadamente com o DNA alterado de Bruce. Logo depois, ele se transforma no Hulk e destrói um laboratório. Ele é capturado pelos militares, mas escapa facilmente. Seu pai, agora completamente insano, morde um fio elétrico e luta contra o Hulk. Ross detona uma bomba e ambos são dados como mortos. No entanto, ele ainda está vivo, no meio da floresta amazônica. Os hacks do Hulk de Eric Bana são bem fortes o bastante para enfrentar seres de seu próprio calibre, sendo eles características físicas sobre-humanas. Isso inclui força, velocidade, durabilidade e vigor, inteligência genial, como Bruce Banner, salto sobre-humano, amplificação de estatísticas da raiva. Sua força aumenta junto com sua raiva, regeneração, ranking e a pele do Hulk tem a capacidade de se regenerar e se reparar de lacerações graves e traumas de impacto. O tempo de cura pode variar de alguns segundos a alguns minutos, dependendo da gravidade do ferimento. Absorção. No final do filme, durante a luta no Lago Pear, tanto o Homem Absorvente quanto o Hulk começaram a absorver a energia do ambiente. Longevidade, imunidade a doenças, manipulação de tamanho, controle corporal. Seu tamanho aumenta dependendo de sua raiva, mas ele tem certo grau de controle sobre isso, já que ele expandiu momentaneamente os músculos do ombro para quebrar as mandíbulas de um cão gama, mas permaneceu do mesmo tamanho depois. Tamanho grande, tipo 0. O Hulk cresce de 9 pés, 2,74 metros, depois indo para 12 pés, 3,65 metros, e finalmente indo para 15 pés de altura, 4,57 metros. Transformação. Sob estresse suficiente, Bruce se transforma no Sua potência de ataque seria de parede, edifício pequeno até o nível cidade. Causou uma onda de choque que danificou carros a vários metros de distância. Pode facilmente atravessar paredes. Libertou-se da espuma que deveria contê-lo. Arremessou um tanque a 420 metros de distância sem esforço. Descongelou o Lago Pear quase instantaneamente. Sua velocidade seria de subsônico até supersônico. Pode saltar a velocidades de pelo menos 145,7 nós ou 74,9545556 metros, S até 220 nós ou 113,1777778 metros, S. Correu por um deserto a altas velocidades que poderiam atingir até 480 km por hora e ultrapassou 2 helicópteros. Pode reagir a mísseis e ataques de tanques, embora com tempo.
conseguiu desviar, interceptar e pegar mísseis de helicópteros. Deve ser tão rápido quanto antes, se não mais rápido. Lutou contra o homem absorvente enquanto ele assumia a forma de eletricidade, ou mesmo de relâmpago. E ele pode percorrer de 3 a 4 milhas em um único salto. Sua durabilidade seria de parede, edifício pequeno até universidade. Sua pele é de 8 a 10 vezes mais resistente que o Kevlar comum. É demonstrado ser à prova de balas. Pode resistir a balas de disparos de armamento militar como M60, Comanches e F-22. Sobreviveu a um tiro de tanque. Sua força de levantamento seria de classe 100 km, capaz de levantar 100 toneladas americanas ou 90.718,474 kg. Arremessou um reator Gamma. Arremessou um tanque a 420 metros de distância sem esforço. Arremessou uma grande rocha a uma distância considerável. O vigor do Hulk seria sobre-humano. A resistência do Hulk é muito superior à de qualquer humano comum, e ele consegue realizar atividades físicas sem se cansar. No clímax do filme, ele escapou de uma base subterrânea, viajou pelo deserto enquanto era atacado pelos militares até chegar a São Francisco. A inteligência do Hulk seria de abaixo da média até gênio. Como Bruce Banner, é geneticista como seu pai, criando dispositivos que resultaram nos poderes que eles possuem. Mas como Hulk, ele é muito irracional, se comportando como uma besta selvagem movida pela ira. Ligeiramente vulnerável a objetos cortantes, pode ter sua radiação gama drenada, revertendo a sua forma humana. Agora que eu já falei do Hulk, é a vez do Kong. O King Kong é do Monsterverse, um Daikaiju gorila gigante criado pela Legendary Pictures que apareceu pela primeira vez no filme do Monsterverse de 2017, Kong, A Ilha da Caveira. Ele também apareceu no filme de 2021, Godzilla vs. Kong, onde enfrentou Godzilla. Ele é o último de uma espécie de macacos pré-históricos gigantes que habitavam a Ilha da Caveira. Essa misteriosa região inexplorada do Pacífico jamais foi mapeada devido às tempestades constantes que a cercam. No passado, monstros reptilianos subterrâneos, chamados rastejadores da caveira, dizimaram os ancestrais de Kong, deixando-o como o último de sua espécie. Kong então se tornou o guardião da ilha e é venerado como um deus pelos nativos por protegê-los dos rastejadores da caveira que vivem em cavernas sob a ilha. Os axes do Kong são bem fortes o bastante para enfrentar monstros gigantes de seu próprio calibre, sendo eles características físicas sobre-humanas. Isso inclui força, velocidade, durabilidade e vigor. Armas corporais convencionais, possuem dentes afiados. Regeneração, pelo menos baixa. Cicatrizes deixadas em seu corpo por adversários como Godzilla se fecham em questão de minutos. Imortalidade tipo 1. Em termos de idade, a espécie de Kong pode viver milhões de anos e só morre se for morta. Sentidos aprimorados. A audição de Kong é bastante poderosa, visto que ele conseguiu ouvir um búfalo esquer preso lutando para se libertar dos destroços de um helicóptero. Sua visão também é forte o suficiente para perceber pessoas em um penhasco no meio da noite. Tamanho grande tipos um juvenil e adolescente. Ele tem 104 pés de altura, 31,6992 metros. Camuflagem, pode usar o ambiente ao seu redor para surpreender os inimigos. Acrobacias e hipermobilidade, é um ótimo escalador e capaz de saltar longas distâncias. Maestria em armas, notavelmente habilidoso com seu machado de batalha.
Costuma usar árvores inteiras como armas de combate corpo a corpo e ataques à distância com resultados eficazes. Usou uma grande hélice de navio como um mangual contra Hamarak. Utilizou brevemente um telhado circular como escudo. Percepção extrasensorial, semelhante a Godzilla e Mothra. Ele podia sentir a presença de outros titãs como Godzilla à distância, antes mesmo de atingir a Flórida, e da Ilha da Caveira, que fica perto do Havaí, tornando a distância entre a Flórida e a Ilha da Caveira superior a 6.800 km. Invocação Kong da década de 1990 pode invocar o monstro Falcão. Resistência a manipulação de radiação, manipulação de eletricidade e manipulação de veneno. Kong foi mordido por um Warbot em Godzilla vs. Kong sem sofrer efeitos do veneno. Resistência limitada a manipulação de calor e manipulação de fogo. Resistiu a várias explosões massivas e a incêndios. Zero absoluto. Resistiu brevemente ao golpe de congelamento de Shimo com o braço, que é descrito como 100% zero absoluto, embora posteriormente tenha ficado congelado e sua potência de ataque seria de construção mais até o nível quarteirão. Destruiu helicópteros casualmente. Levantou e arremessou Hamarak a várias dezenas de metros contra uma rocha e a derrotou. Confirmado como o titã mais forte da Ilha da Caveira em 1995, o que o colocaria acima dos maiores espécimes de seringal, que pode gerar essa quantidade de energia apenas se movendo. Suas velocidades de combate, reação e reflexo seriam sobre-humanos. Kong não demonstrou grandes feitos de velocidade, embora seus reflexos sejam extremamente superiores aos de seres humanos. Demonstrou abater helicópteros em pleno voo e pode se mover entre montanhas com grande destreza. Sua durabilidade seria de construção mais até o nível quarteirão. Pode suportar golpes de outros comparáveis a ele, como o demônio caveira. Sobreviveu à exposição prolongada a uma quantidade de napalm equivalente à superfície de um lago inteiro, sendo que o napalm é considerado uma das armas mais mortais da história e capaz de atingir temperaturas superiores a 5.000 graus Fahrenheit, sendo consideravelmente mais quente que lava. Sua força de levantamento seria classe M e foi capaz de romper as correntes de um barco. Seu vigor seria sobre-humano. Ele foi apenas temporariamente nocauteado por alguns instantes devido a uma explosão flamejante. Lutou contra o Skullcrawler Alpha logo em seguida e saiu andando, sem demonstrar qualquer sinal de exaustão após a luta. Os equipamentos do Kong são apenas seus dentes afiados. Sua inteligência seria média. Kong deve ter um nível de inteligência semelhante ao de sua família, que construiu toda a sala do templo vista em Godzilla vs. Kong era comparável à inteligência humana. Kong parece demonstrar muita solidão por ser o último de sua espécie. Uma das histórias em quadrinhos o mostra chorando sobre os restos mortais de seus pais, que foram mortos por Skullcrawlers. Kong demonstrou um certo grau de altruísmo ao resgatar um Buffalo Skier que estava preso embaixo de um helicóptero abatido e, posteriormente, ao resgatar Mason e Haver durante sua batalha com Hamarak. Ele consegue diferenciar seus aliados de seus inimigos, aproveita o ambiente ao seu redor durante as lutas e é capaz de usar ferramentas como pedras como armas, como muitos primatas fazem. Em A Ilha da Caveira, o nascimento de Kong, é dito que Kong tem um instinto de proteger os humanos. Ele só mata aqueles que fizeram algo que mereça, como atacá-lo, atacar a ilha ou colocar em risco a vida de outros, como Walter R. Rickshaw fez com os e seus próprios parceiros. Capaz de elaborar estratégias para enganar seus oponentes. Godzilla. Depois que Godzilla deslocou o braço, Kong usou um prédio e bateu o braço contra ele, colocando de volta no lugar. As emoções do Kong são capazes de dominá-lo.
Agora que os oponentes estão 100% analisados, está na hora de decidir o vencedor, mas antes, vamos definir as vantagens de cada um. Em Axis, Kong demonstrou uma leve vantagem sobre Hulk. Em potencial de ataque, o Hulk leva melhor. Em velocidade, o Hulk é muito superior ao Kong neste quesito. Em força de levantamento, o Kong tem uma grande vantagem sobre o Golias Esmeralda. Durabilidade, o Hulk volta a ser superior, devido que ele demonstrou feitos maiores que os do Kong. Em vigor, seria um empate técnico devido a ambos terem vigor sobre-humano. Em inteligência, o Hulk leva melhor como o Bruce Banner. Em equipamento padrão, Kong leva vantagem, já que o Hulk não possui nenhum equipamento notável, já Kong possui seus dentes afiados. E por último, as fraquezas. O Hulk perde ponto, já que suas fraquezas são mais graves que as do Kong. Agora, quem realmente venceu? Bem, no placar geral, ambos empataram, mas placar não define vitórias, já que isso dependeria de vários fatores, como a extensão da luta e como seria uma luta real. Em uma luta, se estender muito, o Hulk acabaria ficando mais forte devido à sua raiva, e não existe nenhum meio do Kong conseguir nocautear o Hulk, embora Kong pudesse explorar as fraquezas do Hulk, porém o real problema é que, Kong não tem nenhuma habilidade de drenar radiação gama, nem por equipamento, nem por Axe, e nem por biologia. Ou seja, a maior fraqueza do Hulk não é explorável por Kong, porém o contrário não acontece, o Hulk é capaz de explorar as fraquezas do Kong, já que o Hulk é um monstro movido pela raiva, e que uma hora ou outra ele acabaria levando Kong ao limite, pois Kong agia impulsivamente. Então, conforme a luta se estenda muito e demore bastante, o Hulk acabaria ficando cada vez mais forte, e não há meios do Kong impedir isso. O Hulk é muito mais brutal e selvagem em combate que o próprio Kong, e claro, ele acabaria derrotando Kong, seja deixar ele exausto ou simplesmente nocautear Kong, seja por meios de força bruta ou qualquer outro fator que o Hulk poderia usar contra Kong, além de muitos outros fatores que apontam a vitória do Hulk. Então, eu declaro que o vencedor é o Hulk com uma dificuldade alta. E é isso, pessoal. Em breve eu irei fazer a batalha do Hulk de Erikibana vs Hulk de Edward Norton, já que são Hulks extremamente fortes. E eu espero vocês no próximo vídeo, pessoal. Até mais.